Então vamos iniciando mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito falado, acho que é de interesse de quase 100% das pessoas, que é dinheiro, campo financeiro. Então, para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se você está assistindo essa live aqui no ao vivo, se você vai assistir depois no gravado, vai receber igual, vai ter conhecimento, vai acessar da mesma maneira. O bom hoje é que o digital nos permite, né? Gravar os conteúdos, deixar registrado, para que muito mais pessoas sejam acessadas e tenham cada vez mais consciência, né, daqueles desafios, daqueles entraves que fazem parte da vida, mas não precisam fazer sempre, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Brenda Heineken, eu sou terapeuta consteladora, sou terapeuta sistêmica, mentora de mulheres, mentora de negócios, sou formada em administração, sou pós-graduanda em neurociência. Então eu uno tanto do mundo emocional, sistêmico, aquele que olha para travas inconscientes, aquele mundo que olha no campo interno da pessoa e o uno com o campo que leva para o mundo, o campo estratégico, o campo do movimento e da ação. Então, meu intuito aqui é sempre trazer conhecimento de uma forma que a pessoa consiga se identificar no movimento do que me prende, né? Quais são as minhas lealdades inconscientes, quais são as minhas crenças, o que eu tenho internamente que muitas vezes está me impedindo de ir para o mundo avançar, fazer, acontecer, executar. Esse é o meu intuito aqui. E hoje não é diferente, falando do campo financeiro, que é um dos temas que sempre gera algum tipo de dúvida ou gera algum tipo de interesse, porque por mais que a gente faça dinheiro, a gente quer sempre descobrir como furar a próxima bolha, né? Existem também esses movimentos de termostatos financeiros e muitas vezes nós nos colocamos em um teto e fica desafiador ir além, poder avançar, né? Furar a bolha para ir para um outro nível. Então eu quero começar trazendo aqui sobre o básico. O básico que muitas pessoas falam comigo, né? Que muitas alunas me trazem em relação à escassez ou em relação a fazer o dinheiro, mas fazer aquela quantidade que muitas vezes dá uma vida ok, paga as contas, mas não realiza sonhos, não gera grandes oportunidades, né? A pessoa sempre fica vivenciando ali o básico. Então, se o campo financeiro hoje, ele parece estar bloqueado, se você sente que não existe movimento, que parece que está sempre na mesma, hoje eu quero te convidar a olhar com outros olhos para o teu financeiro. Hoje eu quero te convidar a se colocar num lugar de plena consciência. Vou trazer reflexões aqui para você. O que está acontecendo? Porque muitas vezes nós só achamos que o dinheiro ele não entra porque eu não estou trabalhando mais, ou porque eu sou a filha rejeitada de Deus, que não serve para prosperar, ele escolheu outra para conseguir fazer dinheiro e eu não. Sendo que a quantidade de dinheiro que entra na minha vida está muito conectada com a minha mentalidade, com a minha permissão para receber. E muitas vezes o dinheiro ele não entra mais na nossa vida porque nós não temos permissão para gerar mais vida. E aqui, esse conhecimento aqui é uma grande virada de chave. Por quê? Porque o dinheiro ele não está vinculado a fazer mais. Claro que está, né? Como na questão do movimento de adulta, do fazer o que tem que ser feito na execução, ele está. Está conectado sim. Mas ele não está conectado primordialmente a esse movimento. O primeiro movimento é aqui, ó. Na mente e no teu inconsciente. Por quê? Porque nós somos mais leais do que livres.
Então tem muitas pessoas que não prosperam, que não crescem, que não fazem mais dinheiro. Por quê? Porque dentro do seu sistema familiar, o registro é de escassez. Porque dentro do seu sistema familiar, existem muitos momentos de perdas, até de mortes mesmo. Existe uma compensação, no qual você vem muitas vezes inconscientemente fazendo esse movimento de compensar as perdas do teu sistema familiar, e aí você não tem a permissão interna para fazer dinheiro. E aí que entra as lealdades inconscientes. Porque se quem veio antes de mim não pôde fazer, não pôde prosperar, não pôde ter em abundância, eu também não posso. E muitas vezes você está no movimento de prosperar, você está no movimento de fazer, de acontecer, de realmente de acessar uma porção muito maior de vida, e você vai lá e se sabota. Ou você dá jeito do seu dinheiro ir embora. Ou acontece os tal dos imprevistos, que levam o teu dinheiro embora. Esses movimentos são movimentos de lealdade inconsciente, de se livrar do dinheiro para que você possa ficar igualzinha à tua origem. Então, quando a gente fala de destravar o campo financeiro, o primeiro movimento que a gente precisa fazer de forma muito consciente é qual que é o registro do dinheiro no meu sistema familiar? Era de muita abundância, era de muita facilidade ou era de escassez? E talvez você diga para mim assim, não, Bre, hoje eu vivo uma limitação financeira ou dificuldades financeiras, mas o meu registro era de muita abundância. O meu avô era fazendeiro, tinha não sei quantas fazendas, e hoje eu não sei por que eu vivo assim. Por que eu não sou abençoada, né? Porque eu não consigo replicar isso. Aí existe um outro movimento também, que é de olhar para como que esse dinheiro, né, que tinha tanta facilidade na tua família, para o teu avô, chegou. Foi a base do sofrimento de alguém? Foi a base da perda de alguém? De deixar alguém no menos? Porque se aconteceu isso também, de novo, a gente volta para um outro tipo de lealdade consciente, que daí você está tentando compensar as perdas de outras pessoas. Porque aquilo que não foi visto em uma geração, a outra vem olhando. Por isso que é tão importante nós olharmos para as nossas questões, para que os nossos filhos não precisem olhar. Aquilo que eu resolvo, o meu filho não vai precisar resolver. Já está resolvido, ele pode seguir. Então, quando eu me curo, quando eu olho para as minhas questões, eu faço com que as próximas gerações estejam curadas também. Que elas não precisem ficar replicando e vivenciando desafios. Faz sentido? Então, aqui nós estamos falando no âmbito de lealdade inconsciente, aquilo que vem no registro do meu sistema familiar. Para quem nunca ouviu falar sobre visão sistêmica, constelação familiar, não sabe o que é isso, e às vezes até tem medo, né? Que tem tem muitas teorias sobre constelação, o que é constelação. A visão sistêmica, ela trata daquilo que está em registro do nosso sistema familiar. Não tem nada de ocultismo, não tem nada de charlatanismo, nada disso. É um estudo que analisa os comportamentos humanos e principalmente os comportamentos humanos familiares, do que é trago de forma inconscientemente, mas com muita lealdade e com muito amor. São movimentos, na verdade, de amor inconsciente. Que o que aconteceu lá atrás com os meus bisavós, tatravós, com os meus avós, de certa forma está sendo refletido hoje na minha vida. Os desafios que eu vivencio hoje são reflexos do que já foi vivenciado, do que já aconteceu na minha família em algum determinado momento. E todas nós, trazemos esses registros inconscientes, e digo mais, no registro do nosso DNA. Porque nós temos também, gente, além do DNA de sangue, o código genético,
nós temos também um DNA emocional. Então, se você tiver interesse em pesquisar um pouquinho mais, você vai olhar também para pesquisas científicas que comprovam que as nossas células elas têm registros do que foi vivenciado lá atrás. E por isso que muitas vezes nós agimos achando que estamos fazendo as nossas escolhas, não, eu escolho, eu sou livre. Não, amada, você está escolhendo de forma inconsciente para ser bem leal à tua família, ao teu sistema familiar. E aqui o intuito é fazer o quê? Qual que é o meu intuito aqui com você? É trazer cada vez mais o registro do teu sistema familiar. O que tem de registro ali em relação ao dinheiro? Segundo ponto, o que você viu e você ouviu em relação a dinheiro? A tua vida inteira. Porque muitas de nós vivenciamos o quê? Algum tipo de dificuldade, algum tipo de escassez. A maioria, né? A grande maioria que chega para mim, as mulheres que vêm fazer processos terapêuticos comigo, que fazem um acompanhamento de negócios, a grande maioria apresenta essa esfera para mim, de ter vivenciado escassez, de ter vivenciado dificuldade. Então tem que romper essa lealdade, né? No sentido de olhar para as histórias que aconteceram e trazer a força daquilo ali, do escolher fazer diferente. Então, se você traz desde a sua infância crenças de escassez, de que é difícil fazer dinheiro, de que precisa trabalhar muito, de que é perigoso até prosperar. A minha mãe, ela falava uma seguinte frase. Tem aquela frase, assim, eu nem lembro muito porque eu já não gosto nem de lembrar. Mas muitas pessoas falam que é muito mais fácil. Ai, gente. É muito mais fácil passar um camelo pelo buraquinho de uma agulha do que um rico entrar no céu. Era essa frase aqui. Eu não lembro direito porque eu não gosto muito desses ditos, assim, dessas frases que colocam crenças, né? Crenças limitantes na nossa cabeça. E a minha mãe, ela falava muito isso. A minha mãe, ela tem, né? Ela já melhorou bastante, mas ela tinha muita crença de escassez, de que rico é sujo, de que quem tem dinheiro, de alguma maneira, tá tirando de alguém, tá fazendo algum tipo de maldade. E aí eu lembro, eu tinha recém ganho o Henrico, a minha mãe ela tava aqui em casa e tava passando na TV uma reportagem de um leilão, de uma garrafa, de alguma coisa assim simples que foi leiloada com muito dinheiro, muito dinheiro. E aí a minha mãe ela soltou essa frase, do nada. Tipo assim, estavam falando de um leilão, não foi alguém que roubou alguém, não foi corrupção, não foi nada disso. Estavam falando de um leilão que um bilionário arrematou lá a peça, enfim. E a minha mãe soltou essa frase. Que é muito mais fácil um camelo passar no buraquinho da agulha do que um rico entrar no céu. Eu falei, mãe, mas por quê? Dessa vez eu questionei, por quê? Ela assim, minha filha, porque quem é muito rico aqui no Brasil é corrupto. Não são pessoas honestas. Então imagina, olha só, para que gastar esse dinheiro com essa coisa aí? Eu falei, mãe, se a pessoa ela tem dinheiro, ela faz o que ela quiser com o dinheiro. Simples assim. E ter dinheiro também abre possibilidades de fazer o bem para outras pessoas. Só que o que acontece? A TV, ela normalmente, ela só mostra o lado ruim. Quem tem muito dinheiro ou tá fazendo corrupção, ou tá envolvido em lavagem de dinheiro, ou não sei o quê, ou não sei o quê. A televisão, a mídia, ela gosta de mostrar essa parte negativa, por quê? Para alimentar crenças de que quem tem muito dinheiro não é uma pessoa honesta, não é uma pessoa boa, ou seja, o rico ele é mau. Então, qual que é a mensagem que a mídia muitas vezes passa pra gente? Se você fizer muito dinheiro, você vai se tornar uma pessoa má. E aí você vai se afastar das pessoas que você ama, você vai ter que fugir, você vai ter que viver enclausurada. São movimentos, são mensagens inconscientes que nós vamos consumindo desde sempre. Desde sempre. E até semana passada eu comentei
lá no meu evento do Mês Aposta para Negócios, sobre aquela novela Vale Tudo, que estava finalizando. Eu assisti a novela Vale Tudo, a antiga, a de 1988, porque eu gosto de assistir essas novelas mais antigas, eu gosto de ver como é que era, até porque eu consigo ter uma visão mais ampla das crenças que eram incutidas, que são incutidas, na verdade, na minha família, na mente das pessoas, que vem de geração em geração. E, gente, essa novela, ela retratava exatamente o movimento de que tinha que trabalhar muito para fazer dinheiro, de que o patrão ele não se importava com o empregado, que o patrão ele só queria explorar, que eles não estavam nem aí com o empregado, ó, tanto faz como tanto fez, você é um lixo, faz o que tem que fazer e pronto, recebe o teu saláriozinho no final do mês, tô nem aí. Era, assim, era escancarado. E claro, era uma realidade também diferente do Brasil em 1988. Mas como essa ideia de que o rico era mal, de que o rico não se importava, que o funcionário era muito pobre, tudo era muito difícil. Muitas frases faladas ali naquela novela, elas me incomodaram muito, porque são crenças que eu já venho trabalhando em mim há muito tempo, mas que eu identifiquei muitas frases que eu ouvi o meu pai falando, registros, e até a minha escolha por empreender. Porque ali na novela mostrava exatamente o movimento de que o chefe é ruim. Então todo mundo odiava o seu chefe. E eu, muitas vezes, na minha infância, eu ouvi meu pai falando, eu não sirvo para ter patrão, porque eles só querem explorar a gente. Então, quando eu me tornei uma adolescente, eu já sabia o quê? Na minha mente, eu já tinha uma plena convicção de que eu não quero ter chefe. Eu não quero ter chefe, eu quero ter o meu negócio. Eu mesmo falava. E eu lembro que os meus primeiros empregos, salvo o meu primeiro, que a minha chefe era maravilhosa mesmo, os outros, que eram chefes homens, eu sempre estava em embate. Sempre. Eu já estava sempre armada. Quando acontecia alguma coisa, eu já estava pronta para brigar, eu já estava pronta para, porque eu não sei para ter chefe mesmo. E aí hoje eu percebo que esse era um movimento muito inconsciente. De quê? De ser leal ao meu papai, de garantir as crenças, né, que eu vi desde criança, manter a manutenção dessas crenças, também manter a manutenção do padrão do meu sistema familiar de empreender, de não gostar de chefe, empreender com dificuldade, porque esse é também um dos registros do meu sistema familiar. Então perceba, só assistindo essa novela, eu já tive uma ampliação de visão de várias das crenças que eu trazia. Crenças que eu vi e ouvi desde a minha infância, como também as crenças que estavam registradas no meu sistema familiar, que vem perpetuadas, né? E o quanto essa novela, só com essa novela, eu consegui ver também qual era o movimento da época, que fazem o que? 35 anos, que hoje nós ainda temos em reflexo, ainda está refletido aquilo que foi vivenciado 35 anos atrás, até hoje, gente. Imagina, nós somos a geração de filhos de quem estava vivendo aquela situação no Brasil em 1988. E que logo também, acho que foi em 91, 92, que o Collor rapou a conta do pessoal. Então também tinha um grande medo de deixar dinheiro na conta, de fazer muito dinheiro e deixar lá no banco, porque isso não pode acontecer do governo vir tirar. Eu tinha esse medo e eu nem sabia de onde é que eu tinha. Depois eu fui descobrir que o meu avô e meu pai perderam dinheiro na época do Collor. Então, para você agora, para analisar, quais crenças aí você tem em relação ao dinheiro que são muito mais profundas, que não são somente suas, né? Que hoje elas são suas, mas que são para manter um padrão daquilo que você viu, ouviu e que está também registrado dentro do teu sistema familiar em relação ao dinheiro. Porque quando a gente fala de sistema familiar, quando a gente fala de registros, são até 7 gerações atrás. Então, se o nosso sistema vivenciou várias dificuldades financeiras, perdas, enfim, famílias que tiveram que sair de outros países e vieram para cá, né, imigrantes. Então, imagina, tem todo um registro
de perdas, de sair de um lugar, de tentar uma vida melhor. São vários movimentos. Esse é o registro familiar. Esse é o registro do sistema familiar. Mas o que que você viu e ouviu desde pequena? E aí agora a gente vai para uma outra esfera. O que que você rejeita da tua história? O que que você não gosta de lembrar da tua infância em relação ao dinheiro? Ou o que que de certa forma você fala, porque o meu pai e a minha mãe, eles me deram o que eles podiam na medida que eles podiam, mas foi uma vida muito difícil. Porque eu quero ser diferente. Por mais que você não fale, mas sentimento. Porque muitas vezes a gente manipula na fala. Nós manipulamos. Mas a alma não aceita manipulação. Qual que é a sua intenção? Qual que é a intenção? Não, eu quero fazer diferente porque eu preciso provar para mim mesma que eu posso fazer diferente. Esses movimentos, a intenção, perceba, a intenção é uma maneira de rejeitar aquilo que você vivenciou. É uma maneira de excluir aquilo que você vivenciou. E até um pouco de arrogância, sabe? De eu vou fazer melhor. Eles não souberam fazer. Entende? Hoje eu nem convidei vocês para mandarem a live para as amigas. Deixa eu mandar aqui, gente. Esqueci totalmente. Já fui entrando aqui no Flow. Manda aí para 5 amigas essa live, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo riquíssimo aqui, que depois fica gravado também, para quem quiser assistir novamente. Vamos lá. Tô enviando aqui. Acho que tá bom. Tem bastante gente aqui já. Eu nunca mando só para 5, mando sempre para mais. E aí, em termos práticos, aqui a gente acessou a primeira camada, que é a sistêmico-emocional. Sistêmico, que tem de registro no meu sistema familiar. Emocional, o que eu vi e ouvi, o que eu experienciei em relação ao dinheiro, desde lá da minha infância, desde a barriga da minha mãe. E agora a gente vai para um termo mais prático, que é o que eu estou fazendo hoje da minha vida. O que eu estou escolhendo de fato? Porque muitas vezes as minhas escolhas, elas quase que sempre, elas são, obviamente, resquícios do meu inconsciente. Mas nós estamos aqui para quê? Para ampliar a nossa consciência. Então agora eu quero te questionar. O que você está fazendo em termos práticos para, de fato, ter mais permissão para o dinheiro entrar na tua vida? E aqui é onde eu vejo muitas mulheres com dificuldade, que é o quê? Clareza da entrega. Clareza do que eu sirvo para o mundo. Ou muitas vezes já está servindo legal, o negócio já está andando, já está bem fixado no mercado, mas pode fazer algo diferente e não faz. Existe um convite da vida já, de fazer um movimento para o mais, e a pessoa ela vai lá e o quê? Se tranca, se breca. Como assim, Bre? Não estou entendendo. Às vezes o teu negócio ele está te convidando para fazer movimentos diferentes. Como fazer um evento, como fazer um café, como até mesmo montar um novo produto. Muitas mulheres têm a capacidade de ensinar aquilo que elas fazem e não estão fazendo. Semana passada mesmo, lá na mesa posta, teve uma das mulheres, a gente ainda está até conversando, que ela quer, mas ela está insegura. Ela tem uma mentoria para lançar, que já está no papel, e ela ainda não botou para o mundo. E ela está ainda insegura, ela não está conseguindo fazer esse momento, ainda está travado. Mas percebam aqui, muitas vezes você também tem algo para entregar mais que o teu negócio está te convidando, que a vida está te convidando, e você não consegue fazer esse movimento. Isso também é travar o teu fluxo financeiro. Porque a vida te convida a fazer movimentos. Dinheiro é movimento. E aí muitas vezes você quer acessar um novo nível financeiro na tua vida, mas você também não faz por onde. Esse exemplo aqui dessa mulher que eu tô dando aqui pra vocês, tava fazendo um cálculo, ela disse que pelo menos 5 pessoas já pediram pra ela a mentoria.
que ela tem para oferecer dentro do nicho dela. Aí eu falei para ela, abençoada, calcule. Falei assim, abençoada, calcule. Se você vender a tua mentoria por R$ 1.500, e R$ 1.500 uma mentoria é um valor baixo, mas para começar, para você gerar o teu movimento, para te dar segurança, calcule. 1.500 vezes 5 dá quanto, gente? R$ 7.500. E eu falei para ela, você está deixando de frutificar na tua vida R$ 7.500 de largada. R$ 7.500 não faria diferença nesse mês aqui de faturamento para você? E muitas vezes a pessoa está lá querendo estourar uma bolha de R$ 15.000 de faturamento no mês, de R$ 20.000, que fazer este movimento diferente é exatamente o que a vida e o negócio está convidando. E a pessoa não faz. Então agora que você tem consciência dos teus registros sistêmicos e emocionais em relação ao dinheiro, vamos trazer para o termo prático. O que você está fazendo? Porque dinheiro é entrega. Dinheiro é clareza. Pode ser que hoje dentro do seu negócio você também ainda não tenha 100% de clareza daquilo que você está fazendo. Bre, eu comecei aqui, mas eu ainda não estou confortável com algumas coisas, eu preciso estruturar, eu preciso ajeitar mais alguns detalhes, refinamento aqui para poder, de fato, chegar em mais pessoas. Beleza. Beleza. Tudo se dá um jeito. Então tá na hora de arregaçar as manguinhas, olhar para isso aí e organizar o que tem que ser organizado. Postura de adulta, de empresária que olha para o seu negócio. Mas se você já tem também um negócio que está rodando e que agora ele estagnou, entre aspas, né, em um nível financeiro ali que você quer ir além, você tem que fazer um movimento diferente. Qual o movimento que o teu negócio está te pedindo? Qual o movimento que a vida está te convidando a fazer? E bora fazer? Bora dar esse passo? Bora gerar movimento. Movimento gera movimento. Dinheiro é energia de vida. Dinheiro é fluxo de vida. Dinheiro não é energia parada, estagnada. Dinheiro precisa, de flow. Você se movimenta, ele se movimenta junto com você. Se você tá parado, estagnou, tenha certeza que o dinheiro ele vai estagnar com você. Outro movimento prático aqui também, que tem mulheres que têm tudo para dar certo, mas estão no papel de quê? Salvadoras. Salvadoras. Quer cuidar de todo mundo, quer salvar de todo mundo, se preocupa demais com a vida de todo mundo. Ai, como é que tá meus pais? Ai, como é que tá meus irmãos? Ai, como é que tá meus primos? Ai, como é que tá os meus funcionários? Sai do lugar de empresária, dona do seu negócio, pra mãe do mundo. Pra mãe de todo mundo. E aí se sobrecarrega. E aqui é um ponto que eu vejo muitas mulheres cansadas, sobrecarregadas de cuidar de todo mundo e não cuida direito do seu negócio. Porque não sobra tempo. Não sobra tempo, não sobra disposição para fazer, para olhar, para cuidar. Tá fazendo sentido, gente? Isso aqui que eu tô falando para vocês? Tá conectando? Tá conectando? E o campo financeiro, gente, ele expande quanto mais nós assumimos o compromisso com o nosso crescimento, o nosso campo financeiro ele vai expandir com a gente. Então, quanto mais consciência eu tenho das minhas crenças, daquilo que trava emocionalmente o dinheiro, que eu tenho medo de fazer dinheiro, que eu ouvi a minha mãe falando XYZ, muitas vezes eu estou seguindo aquele movimento para ser leal. Ok, já saquei. O que eu posso fazer de diferente? Quais são os registros do meu sistema? Tá, escassez, dificuldade. Vou ter que ser mais forte nesse âmbito aqui quando vier um desafio, porque é o desafio me convidando a permanecer. Gente, desafios. Os desafios, eles acontecem para convidar a gente a ficar leal. Convidar a gente a permanecer. Permanecer leal aos registros do nosso sistema familiar. Então, nós precisamos o quê? Resistir. Resistir ao desafio, vivenciar o desconforto de cruzar a linha. E é aqui que muita gente se perde.
Porque muitas querem crescer, muitas querem se desenvolver, muitas querem estourar bolhas financeiras, mas poucas estão dispostas a vivenciar o desconforto de transgredir. Poucas estão disponíveis em vivenciar o desconforto de cruzar a linha do pertencimento. Porque o sistema sempre vai convidar, o campo sempre vai convidar. Amada, se você fizer isso aí, você vai ficar diferente. Vai ficar diferente aqui do registro, que é o da tua família. Você tem certeza que você quer ir? E aí, os desafios, eles acontecem. Porque daí você vai pensar assim, tá acontecendo um monte de desafio aqui. Acho que é a vida. Acho que é Deus mandando um sinal que não é para eu fazer. Acho que é um sinal de Deus, de que não é para eu ir. Pelo contrário. É Deus te confrontando se você vai mesmo. Só que é muito mais fácil pensar que é para parar, né, gente? É muito mais fácil dar 2 passinhos para trás. E ficar na zona de conforto, ficar naquilo que é mais cômodo. Só que pra gente destravar campo financeiro, tem que estar muito adulta. Tem que estar muito disposta. Tem que estar muito comprometida. E vivenciar desconforto. Gerar movimento. Muitas vezes, aquilo que você está buscando em relação ao financeiro está atrelado ao movimento que você não está disposta a fazer. Está atrelado àquele movimento que de fato você já deveria estar fazendo há muito tempo e você está enrolando. Eu mesma, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Para vocês verem que acontece aqui também, que eu também tenho que fazer os meus movimentos e que eu também estou sempre me analisando, presente e consciente. Mês aposta para negócios. Eu fiz o primeiro mês apostas para negócios lá em fevereiro para as minhas mentoradas. E eu já queria ter feito outra vez no decorrer do ano. E eu fiquei me enrolando, fiquei deixando para depois. Fui fazer agora em outubro. Quase 9 meses depois. E depois que eu fiz, eu falei, cara, eu devia ter feito antes. Devia ter feito antes. Ali, o evento Mês Aposta já destravou outras ideias, que destravou outros pensamentos, que já me destravou outras vontades, que eu já podia ter destravado início do ano. Mas eu posterguei, eu deixei, eu fui deixando para depois. Eu me arrependo do quê? De não ter feito antes. Porque o que eu estou acessando agora eu já poderia ter acessado antes se eu tivesse feito lá início do ano. Lá em abril, maio. Entende? Então, quanto também você está deixando para depois um movimento que o teu campo financeiro quer crescer, já está disponível aí para você, mas você se bloqueia. Você se bloqueia. E aí existem outros movimentos que são sistêmicos também. De olhar para a força do pai, como que tá o papai aí no coração? Porque o papai é a força do movimento. O papai é a força da execução. Não estou falando que você tem que amar seu pai, não estou falando que você tem que abraçar, não estou falando que você tem que conviver. Estou falando de como que está o papai no coração. Você está apaziguada com o seu pai? Porque quanto mais preenchida do seu pai no seu coração você está, mais você tem capacidade de mover. Mais você tem capacidade de execução. Voltamos ali para o campo da salvadora. Você tem essa necessidade de ficar salvando os pais, irmãos, primos, os clientes, os funcionários? Colocado todo mundo aqui, nas suas costas. E aí quando você vê que você está sobrecarregada, não tem mais ânimo para nada? Ponto de atenção. Ponto de atenção. E analisar como você está fazendo as suas escolhas. Porque quem tem crença de escassez, quem tem trava de escassez, muitas vezes, quase sempre, tem medo. Tem medo. E aí as decisões que são pautadas em relação ao dinheiro, elas são tomadas com base no medo, com base na insegurança. Por quê? Porque está buscando segurança. Só que o dinheiro ele não está a serviço de dar segurança. A segurança que você está buscando no dinheiro
Na verdade, a segurança que você gostaria de ter recebido dos teus pais, que de alguma maneira te faltou. E aí você fica pedindo pro dinheiro te dar essa segurança. Ah, porque quando eu tiver tantos mil na minha conta, eu vou me sentir segura. Não vai. Não vai. Porque você vai estar sempre pensando assim, e se eu perder tudo? E se isso aqui um dia acabar? Ferrou. Você nunca vai se sentir segura. Porque o dinheiro ele não é o responsável por te dar segurança. Você é. Você é responsável por se olhar, você é responsável por se curar, você é responsável por se dar segurança. O dinheiro ele está a serviço do quê? De movimento, de multiplicação, de frutificar. Então, se você toma suas decisões em relação ao dinheiro pautada na insegurança, pautada no medo de que não falte, você pode ter certeza que você está indo pela contramão. Porque é o que vai acontecer. Vai faltar. E não é nem que falte no sentido de, meu Deus, estou perdendo tudo. Vai faltar o sentimento de segurança. E eu falo isso de um lugar de uma pessoa que já teve todos esses cheques aqui, ó. Tudo que eu tô falando pra você eu já vivenciei, já experienciei na minha vida. Eu faturava, na época do meu estúdio, 20 mil reais, sozinha. Sozinha. E eu fazia 20k, 22, eu cheguei a fazer 22 mil, 23 mil na época. Eu olhava para aquele dinheiro e falava, cara, que legal, tô faturando bastante, tô faturando massa. Mas e se mês que vem eu não faturar tudo isso? E se eu ficar 3 meses sem atender? Esse dinheiro vai acabar. Olha que louca, gente. Olha que louca. E aí eu não entendia porque eu não conseguia estourar a bolha dos 25. Não sabia, na época, como que era fazer mais do que isso. Por quê? Estava pautada onde? Medo e insegurança. Aí o próprio dinheiro falava, ah, tá bom, você tá com medo, então a gente já trava por aqui, que não é pra não te dar mais trabalho. Compreende? Então é necessário que virar uma chave. E por isso que eu falei lá no início da live que a expansão em relação ao dinheiro, o crescimento financeiro, de fato esse destrave do campo financeiro está muito mais conectado com a tua mentalidade, com o teu inconsciente, do que de fato o dinheiro em si. Porque uma coisa vai levando a outra. Uma coisa vai levando a outra. E quando você está disposta e disponível a fazer o que tem que ser feito, a olhar para as tuas lealdades inconscientes, modificar as tuas crenças, se colocar a serviço da vida e servir, aceitar o convite do teu negócio de fazer mais, multiplicar. E eu não tô falando aqui que tem que ser cansaço, que tem que ser cansado, tá, gente? Que tem que ser pesado. Não, eu tô falando aqui de fluidez, de leveza. Das coisas acontecendo. Pulsão de vida. Porque quando a gente se coloca na energia de fluxo da vida, que é a mesma energia do dinheiro, as coisas elas vão acontecendo. Vão acontecendo. Surgem desafios, mas a gente fica ok, faz parte aqui dessa situação. Como que eu posso contornar isso? Como que eu posso resolver isso? E bora. Seguimos. Vamos. E vamos. E eu me coloco em movimento, em fluxo de vida, pulsão de vida, olho para o mais. E aí, gente, dinheiro também está conectado a como que você se olha, como que você cuida do seu corpo, como que você cuida da sua saúde, como que tá o teu relacionamento. Tudo isso aqui faz parte de prosperidade, abundância e dinheiro. Mas eu não vou falar disso agora, não. Vou deixar para uma próxima live. As esferas da prosperidade. Pode ser? A gente já é 9h10. Caramba, eu falei demais hoje. Então, eu espero que essa live aqui tenha feito sentido para você. Que você pegue essas reflexões, ó. Pegue na mãozinha essas reflexões, leve para passear. Comece a gerar o teu movimento. Gere movimento na tua vida. E aquilo que você precisar de suporte, de apoio, eu estou aqui. Seja numa constelação, seja em processos terapêuticos,
Se você quer olhar de uma forma muito mais profunda para o seu negócio, fazendo movimentos estratégicos e sistêmicos, a gente tem o processo que é a alma do negócio, no qual a gente, de fato, olha para os produtos do teu negócio, olha para as oportunidades de crescimento, aquelas que querem tirar, né, a sua mentoria do papel, como eu dei o exemplo aqui na live, a alma do negócio. Que é para que você vá. E dentro da alma do negócio, nós olhamos também para os âmbitos emocionais, para essas crenças, para as lealdades inconscientes. Porque não tem negócio que se fortaleça sem a mulher que está à frente estar fortalecida. É a frase que eu digo, né? Quando você ocupa seu lugar, o seu negócio ganha força. Então, primeiro a gente vai trabalhar para você ocupar o seu lugar. Ok? O seu negócio ganha força. Então, o que você precisar de suporte, né, de auxílio para caminhar, me chama ali no link da bio, que a gente conversa e identifica qual que é o melhor processo para você, tá bom? Desejo uma excelente semana, que seja uma semana muito abençoada, que você esteja com Deus, que Deus esteja com você em cada passo, que você se sinta muito amada, muito segura, muito protegida por Ele, o nosso Pai maravilhoso, né? E que Ele abunde aí na tua vida, que Ele abençoe muito a tua vida e o teu negócio. É o que eu desejo para você para essa semana. Obrigada pela presença, um beijo, até a próxima live.